Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos dispomos a realizar esse estudo junto com o nosso grupo, Nossos irmãos tarefeiros, trabalhadores, estudiosos da doutrina espírita, uma grande maioria aqui que forma um grupo unidos e vinculados ao Casa Grande da Paz. Primeiramente pedindo escusas aos nossos irmãos, por conta que quarta-feira passada nós não conseguimos viabilizar o nosso estudo, divulgar o nosso vídeo, mas agora, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento aos nossos estudos, às nossas atividades. Então, como de costume, a gente lembra aos nossos irmãos que, nesse primeiro momento, que a gente possa esvaziar as nossas mentes dos problemas do cotidiano, não é mesmo? Abrindo espaço para que Jesus possa adentrar nos nossos corações, que nós possamos colocar a nossa água para poder ser fluidificada enquanto a gente está realizando os nossos estudos. Aqueles nossos irmãos que porventura estejam realizando o tratamento de leito, que eles possam colocar o seu aparelho aí, o seu celular, num canto reservado, em silêncio, para que, acompanhando os nossos estudos, permita que a espiritualidade maior possa ter acesso aos nossos irmãos, levando ali os fluidos benéficos, salutares, com o objetivo de recompor as nossas energias, nos fortalecendo a todos nós para a nossa luta diária, para o nosso cotidiano. Então, nesse momento, nós pedimos aos nossos irmãos que possamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, em direção a Deus, nosso Pai de todo poder e bondade, ao nosso Mestre amado Jesus, juntamente com toda a espiritualidade maior, aqui capitaneada por Bittencourt Sampaio, mentor espiritual do nosso Casa Grande da Paz, aos espíritos comprometidos com a divulgação da doutrina, rogamos que possa nos intuir das melhores palavras, dos melhores sentimentos, como também nós possamos ter acesso ao coração dos nossos irmãos, que eles possam se colocar também com os corações abertos, as mentes também abertas, a fim de que possam receber todas as benesses do nosso estudo nessa noite de hoje. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos pedir a permissão para darmos por início os nossos estudos dessa noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei, Pai, jamais entregues às tentações. Livra-nos da prática de todo o mal, hoje, agora e sempre. Com essa prece, Senhor Jesus, pedimos a permissão e damos por início os nossos estudos dessa noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. A nossa pretensão essa noite é estudar aqui uma mensagem constante lá no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, uma mensagem ditada pelo Espírito Fenelon, que vai falar para nós sobre a lei de amor. Esse é o tema principal que o capítulo 11 enfrenta, e Fenelon, então, vem reforçar para nós a prática dessa lei tão salutar, essa lei que vai resumir todo o ensinamento do Cristo para nós.
para quem tem a pretensão de muito ler, muito estudar e muito conhecer a doutrina espírita, num primeiro momento a gente pode imaginar-se sem muito tempo para isso, devido à quantidade de livros. Nós vamos começar com a codificação, não é mesmo? Os 5 livros principais que ficaram a cargo de Kardec, mais 2 outros que Kardec complementa a sua codificação. E aí você vai pelas revistas, não é mesmo, espíritas, e depois uma infinidade de obras complementares que nós temos ao nosso dispor, para podermos então aprofundar os nossos conhecimentos nessa doutrina maravilhosa que não vem trazer nada de novo, senão reviver os ensinamentos do Cristo na sua mais pura essência. E o grande mote da doutrina espírita é que, acompanhando o homem na sua evolução, principalmente na sua evolução intelectual, então Cristo achou que era o momento oportuno para abrir algumas portas e janelas do conhecimento espiritual para trazer para nós, como se fossem revelações dos céus, o sentido de muitos ensinos que o Cristo aqui deixou para nós, quando aqui esteve, e que até então nós não conseguimos compreender. É alargando o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre a sua doutrina. Então, é o grande mote da doutrina espírita. E se nós nos defrontarmos agora, recentemente, apenas com os livros psicografados pelo nosso querido Chico, há quem diga que são 400 e pouco, 12, 13, nós temos então a vasta literatura para nos debruçarmos na tentativa de compreender na essência a doutrina do Cristo. Acontece que compreender o ensino do Cristo diz respeito diretamente com a nossa própria evolução, com a nossa evolução espiritual, que ela se dá de 2 asas, né? Ela vai na asa sustentada pela asa do conhecimento, da inteligência e pela asa da moral, do sentimento. Nós vamos verificar que de muito pouco adianta nós conhecermos tanto dos livros, da questão intelectual, se nós não aprimorarmos a nossa condição moral. Daí porque o próprio Cristo vai nos dizer. Kardec depois registra para nós aqui no seu Evangelho que toda a lei se resume num único mandamento, que é o mandamento de amor. Então, se nós não tivermos tempo para aqueles que se acham muito ocupados com outras questões, ou para aqueles outros que, mesmo dedicando grande parte do seu tempo para estudar toda a doutrina do Cristo, nós podemos resumir isso tudo numa atitude muito simples. Simplesmente amar. Simplesmente fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Mais nada, estava resumido. Então, essa mensagem ditada pelo Espírito Fenelon, nesse capítulo 11º, registrada aqui no Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos, nós vamos estar aqui lendo parte dela naquilo que a gente acha de mais interessante, devido ao nosso tempo curto aqui, que a gente tem, para que a gente possa então estarmos trocando algumas ideias e aprofundando o sentido daquilo que Fenelon trouxe para nós nessa mensagem. Ele vai começar a mensagem assim: o amor é de essência divina, desde o mais elevado ao mais humilde,
todos vós possuis no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O que Fenelon está dizendo para nós? Se a gente voltar lá no Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que todos fomos criados simples e ignorantes por Deus, nosso Pai. Somos espíritos destinados à perfeição e todos nós, quando criados, Deus nos colocou a centelha do seu amor divino dentro de cada um de nós. Então, Fenelon começa assim, dizendo que do mais elevado ao mais humilde, no fundo do coração, todos nós possuímos essa centelha divina. E ele vai andar mais um pouquinho na sua mensagem para nos trazer a nossa realidade, para que a gente possa aferir se realmente é isso que nós verificamos no nosso dia a dia, na comunidade onde nós experimentamos a nossa atual reencarnação. E aí ele vai citar exemplo para nós, dizendo que até o mais grave assassino, sujeito mais rude de coração, e nós podemos então, cada um dentro da nossa compreensão do círculo que a gente convive, a gente pode imaginar alguma pessoa colocada nessa situação. Se a gente não conhece pessoalmente, nós podemos imaginar essas pessoas de notícias jornalísticas, né? Dizendo de crimes hediondos, das mais aberrações que a gente pode imaginar, mas ainda assim nós vamos verificar. Essas pessoas mais rudes, do coração mais duro, ainda assim elas experimentam algum sentimento de amor. E ele vai dizer aqui para nós, seja por um animal, por uma pessoa ou por uma coisa. Que ela ame, que seja até uma coisa, um objeto. Mas é o sentimento inato do amor, colocado por Deus dentro de cada um de nós, aquele germe que está ali, pronto para ser burilado, para ser trabalhado, para que ele possa aos poucos ir se expandindo, não é mesmo? Compreendendo a verdadeira essência do amor, e ele expandindo, ele vai então se integrando em nós e nos nossos relacionamentos. Muito bem. Ele vai dizer para nós, Fenelon, o sentimento do amor cresce no homem com o desenvolvimento da moralidade e da inteligência, apesar de ser frequentemente oprimido pelo egoísmo, constituindo-se fonte das santas e doces virtudes que constituem as feições sinceras e duradouras, e que os ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. É claro, para quem já está desperto para as verdades, para as realidades espirituais, e já compreende o amor como sendo de essência divina e o primeiro, último ou único mandamento que é capaz então de nos levar a essa sensação de plenitude, de alegria e de felicidade que todos nós almejamos, para quem já está desperto e já consegue exercer, ainda que de uma forma muito sutil, não tão ampla, não tão profunda, mas já experimenta o que o amor tem capacidade de gerar em nós e nos relacionamentos que nós experimentamos. Vamos ser sinceros, todas as dificuldades que o ser humano experimenta, começando por nós mesmos, ela tem a sua razão de ser numa única situação, penso eu. É a necessidade que o ser humano tem de ser amado. Todos nós buscamos ser amados. E aí a gente confunde esse sentimento e
E como nós ainda, na condição de espíritos imperfeitos, a gente ainda tem muito arraigado em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que no princípio desenvolve em nós como uma forma de autoproteção e agora, pelo processo de decantação dos nossos defeitos, pelo processo de burilamento das nossas virtudes, que isso acaba sendo um determinismo divino, todos nós somos colocados sobre a lei do progresso, querendo ou não, e essa lei determina a nossa evolução, a nossa transcendência, o vencimento dos nossos defeitos e a ascensão das nossas virtudes. Então, Fénelon vai dizer para nós que esse germe lá dentro ele precisa e necessita se expandir cada vez mais. E que nós não duvidemos que todos nós somos possuidores. Ele vai dizer, do sujeito mais rude àquele outro, não é mesmo? Mais elevado. E ele vai continuar. Muitos há que resistem à afeição por pessoas por já terem sofrido desilusões por não terem sido correspondidos. É preciso reconhecer que não se pode exigir de outros sentimentos que devam vir de dentro do ser simplesmente porque os sentimos em nós. Também é uma realidade que a gente experimenta. Quantas pessoas têm dificuldade de demonstrar o amor? Pessoas que têm dificuldade de abraçar, de dizer, eu te amo. Há um certo até machismo, né, nessa palavra, eu te amo. De modo que os homens, né, se sentem muito constrangidos de dizer essa palavra para o outro irmão, olha, eu te amo. Nós podemos nos perguntar, para nós que ainda temos pais, nós homens que temos pais, não vamos dizer aqui das mulheres, qual foi a última vez que você disse para o seu pai, pai, eu te amo? Expressou por palavras. Então, daí a gente já vê a grande dificuldade que nós temos de trabalhar com esse sentimento puro, verdadeiro do amor. E Fénelon nos chama a atenção aqui, ó. A gente sofrendo desilusões no nosso cotidiano, que a todo momento nos relacionamentos a gente se frustra, muitos de nós então se fecha dentro de si e endurece cada vez mais essa capacidade, esse germe que precisa crescer, esse germe do amor. Porque, gente, venhamos e convenhamos. A missão de Moisés foi trazer para nós a lei divina, a lei de Deus. O Cristo vem e traz a lei de amor. Olha a importância disso na nossa evolução espiritual, a gente compreender essa lei de amor. Quantos de nós se perdem em estudos demasiados, de mediunidade, de filosofia, de ciência, seja no campo da doutrina espírita ou de outros campos de estudos, quando a questão primeira se resume em tudo, no nosso sentimento de amor. O Cristo vem trazer essa lei maravilhosa, exemplificando e vivenciando ela junto a nós, mostrando a nós o caminho a ser seguido. E nós temos dificuldade monstruosa de dizer para as pessoas a quem nós amamos, dizer, eu te amo. Como nós vamos exercitar esse amor na sua plenitude se a gente não consegue nem verbalizar?
Nós nos sentimos constrangidos, oprimidos, resistimos nos nossos relacionamentos. Depois de 2000 anos de ensinos, de práticas, de vivência, não era para hoje ser muito simples você estar dizendo para todo mundo: ó, fulano, eu te amo, eu te amo. Para que a partir daí a gente pudesse realmente concretizar em atitudes. Nós sentimos dificuldade de verbalizar, imagina de concretizar, realizar isso em atitudes. Fenelon continua: outros buscam amar somente a um círculo de parentes ou de amigos, muitas vezes exigindo que esses também o façam, sentindo-se ofendidos, enciumados, quando alguém demonstra simpatia por outros fora desses círculos. É claro, Deus, na sua didática fantástica, sabendo que o germe que Ele colocou em nós precisa se desenvolver, Ele sabe que assim como uma planta, não é mesmo? Que a semente ali é colocada, tem o seu tempo de germinação. Assim também é conosco. Tem todo um processo que nós devemos experimentar até que esse amor possa ir então germinando e dando frutos. Depois de individualizados na nossa consciência, nos tornando seres humanos, Ele faz com que nós nascemos no seio de uma família. Com o pai, com a mãe, muitas vezes com irmãos. Para que nós ali na consanguinidade, nós possamos experimentar esse sentimento de amor fraterno junto aos nossos entes queridos da família. O amor de pai, de mãe, de irmão, de tio, de sobrinho. É como se fosse um treinamento. Por isso que ele vai dizer aqui: muitas vezes, nós buscamos exclusividade no sentimento de amor. Nós queremos que aquele sentimento ele sobreviva e vingue apenas no nosso círculo afetivo, familiar ou qualquer círculo outro. Seja, por exemplo, um círculo da nossa casa espírita. Ali, com os integrantes da casa espírita, nós podemos nos amar. Se chegar um ali estranho, ou se nós sairmos do nosso círculo e formos conviver com outras pessoas, nós já somos criticados, somos enciumados. Então, nós precisamos compreender que nós ainda estagiamos, não é mesmo, aqui na carne, e estamos ainda no início de compreender esse verdadeiro sentimento divino. Mas nós já damos o primeiro passo. Nós já entendemos a razão de Jesus ter vindo aqui. Nós já estudamos a sua lei de amor. E agora nós já experimentamos esse amor na nossa família. E já começamos a compreender que nós devemos transcender esse amor. Que a finalidade maior é que nós possamos amar a todos de uma forma indistinta. Ele vai dizer: Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sobre qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Quando Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos, não estabeleceu qualquer limite. Qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Nós temos que se perguntar. Uma coisa é a gente estudar, falar aqui, outra coisa é nós exercitarmos no nosso dia a dia. Nesse momento especial que todos nós experimentamos, dessa pandemia, né? Já não tão reclusos no nosso lar, porque até então nós tivemos oportunidade de nos conhecermos melhor, né? Sem as fugas psicológicas, os passeios, as festas e tudo mais. Nós tivemos tempo de olhar para dentro de nós. Oportunidade ímpar, única,
de podermos então experimentarmos qual a nossa condição de amar. Agora que nós não podemos nos abraçar, que a gente sente a falta desse afeto, desse carinho, para que a gente possa, penso eu, valorizar o nosso amor. O amor que se dá, o amor que se recebe. Porque o amor, nós já sabemos, ele contraria toda a lei da matemática. Porque o amor é aquele sentimento, aquela prática, que quanto mais se dá, mais se divide, mais ele multiplica. Olha que questão interessante. Então, se nós parássemos tudo hoje, todos os estudos, todas as nossas preocupações para compreender de uma forma filosófica a nossa existência, a razão pela qual estamos aqui, para onde vamos, se nós parássemos tudo e pudéssemos nos colocar numa seguinte condição, na condição de amar incondicionalmente a quem quer que seja, a partir de agora, tendo sempre como baliza na nossa conduta diária fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Esse impulso evolutivo que se pretende nós alcancemos agora, nesse momento, nesse tempo de transição, mediante a experimentação de processos dolorosos, que é isso que nos impulsiona, é o momento propício para que a gente possa se dar a esse luxo de tentar exercitar esse amor incondicional. Porque muitos dos nossos valores materiais, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, nesse momento, para aqueles já despertos, cai por terra. Quantos de nós, nesse momento, já não tem tanta vontade de comprar tanta roupa, de ir tanto para um shopping? De já se imaginar tendo mais tempo junto com a família, com os entes queridos, cujo tempo nos proporciona valorar de uma forma muito mais dilatada os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos. É tempo disso. É isso que nós devemos nos preocupar agora. E então, nós continuamos. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é um imã e que a ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações. Ou seja, é o determinismo divino. Todos nós estamos destinados à perfeição, vamos ter que conhecer e experimentar na sua magnitude essa lei de amor. Ele diz para nós no texto aqui, aqueles que conseguem, que vão conseguir nesse momento, será um júbilo para nós. Quanto mais ardente a luta, mais difícil, a vitória é mais saborosa. Que nós devemos ficar firmes nesse momento, com muita fé, com muita coragem. Que nós estamos sempre sendo assistidos. A espiritualidade maior se encontra junto a cada um de nós, nos assistindo, nos intuindo, nos fortalecendo nesse momento aí de dificuldade. Que nós perseveremos. Porque logo, logo, mais à frente, nós vamos saborear a nossa vitória sobre nós mesmos. Mas para aqueles outros que não querem despertar ou se despertos,
acham que a situação está muito difícil, querem parar por aí. Não se propõe, então, a dar esse passo adiante nesse patamar de evolução, que a princípio se torna muito difícil, muito doloroso para cada um no seu particular, porque importa em deixar o homem velho para trás e surgir um homem novo. Importa em reconhecer as nossas dificuldades, as nossas mazelas íntimas, deixar para trás essa bagagem antiga e fazer com que, através do amor, nós possamos fazer nascer em nós as nossas virtudes, esse germe do amor, vibrando a nossa energia num novo patamar, fazendo com que os nossos relacionamentos, junto à nossa comunidade, com as pessoas que convivem a nós, alcance um outro patamar de compreensão, de solidariedade, de fraternidade. Acreditemos, pois, na perfectibilidade de todos os homens, por piores que alguns ou muitos se apresentam na atualidade. Também aqui a gente chama a atenção que a espiritualidade maior nos alerta que, nesse momento de transição, nós vamos viver dois extremos. Nós vamos ver, de um lado, espíritos ainda que permanecem muito endurecidos, tendo atitudes de barbárie, que a gente olha e pensa, como pode, nessa atual circunstância, no grau de evolução intelectual que a humanidade experimenta e um pouco moral, como que sujeitos ainda têm atitudes desse nível? Mas nós vamos experimentar. Mas também, de outro lado, nós vamos experimentar atitudes de espíritos já despertos, ou aqueles outros que já vieram com essa missão de abrir o caminho para nós, exemplificando, de atitudes tais de solidariedade, de fraternidade, que nós vamos nos maravilhar. Mas ele está dizendo aqui, nós não podemos exigir indistintamente de todos a mesma atitude de amor, de solidariedade, de fraternidade, porque cada um dá o melhor de si. Dá só aquilo que tem dentro de si. Se você hoje já consegue amar um pouco mais fora do seu círculo familiar, nós temos irmãos que nem no círculo familiar conseguem ainda externar o seu amor. Mas a gente tem que compreender que cada um se encontra no lugar apropriado, necessário para desenvolver esse germe do amor. Não é mesmo? E nós, para finalizarmos, Fenelon vai dizer para nós, lembremos-nos de João, o evangelista, que diz o autor da mensagem, Fenelon, quando a doença e a velhice interromperam o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras. Então a história nos conta, Fenelon está nos relembrando. João, o evangelista, discípulo mais novo ali, aconchegado ao lado do Cristo para ajudar na sua divulgação da mensagem, na divulgação da sua mensagem, mas também foi o último dos discípulos a desencarnar, já em idade avançada, Então a história nos conta, e Fenelon ali traz para nós, que ele já velho, já não dando conta de realizar as suas pregações mais, não é mesmo? Mas no que ele se reunia com as pessoas, ele sempre repetia as mesmas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Todo o tempo, até o dia de desencarnar, onde ele estava com as pessoas, ele só falava, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, ele já encerrando a sua vida corpórea, sem muito recurso de palavras, ele fez resumir todos os ensinamentos do Cristo ali. E é o que nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração. Não precisamos buscar muito entendimento, muita leitura, muitas palavras, não.
Nesse momento, o que se exige de nós são ações simples. Que nós possamos volver os olhares para dentro de nós e possamos compreender de que forma nós estamos externando esse amor. De que forma, em que condição, em que grau. O germe está plantado em nós, feito por Deus, colocado por Deus. Ele nos dá o ambiente da família para a gente poder alargar, mas ele espera que nós, agora já um pouco mais compreendidos os ensinamentos do Cristo pela revelação, pela terceira revelação, pelos ensinos que os espíritos superiores trouxeram para nós através de Kardec, depois pelas obras complementares, ele espera que nós possamos dar esse passinho maior, expandir esse amor junto a todos os irmãos de humanidade. Então que nós possamos, cada um de nós, se propor a exercitar esse amor. E assim nós agradecemos a oportunidade do aprendizado, a convivência fraterna com todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, fazendo disso então a nossa prece final, agradecidos à espiritualidade maior que certamente nos assistiu, nos intuiu, não é mesmo? E nós pedimos desculpa aos nossos irmãos ouvintes pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades, porque também, apesar da boa vontade que nos colocamos aqui, não é mesmo? Nós também somos irmãos nessa jornada evolutiva ainda cheio de defeitos, de dificuldades, sequiosos, não é mesmo? Desse amor que o Cristo colocou para todos nós. Que assim seja.